Pessoal, Curitiba 2, Cianorte 0. Curitiba classificado para a semifinal do Campeonato Paranaense contra o Operário. Temos, portanto, definidas as semifinais, Londrina e Atlético de um lado, Operário e Curitiba do outro. Os times do interior começam jogando em casa, então, portanto, no próximo final de semana, no sábado, tem Operário e Curitiba no Germano Krieger, no domingo tem Londrina e Atlético no Estádio do Café. Sobre a vitória do Curitiba, ela tem como principal ponto a atuação do Josué. Depois da grande vitória do Curitiba sobre o Cruzeiro no Mineirão, a forma como o Curitiba jogou e a forma como os homens de frente do Curitiba jogaram, Lucas Ronier, Breno Lopes, Lavega e até mesmo Pedro Rocha, a gente começou a discutir a possibilidade de um Curitiba sem Josué entre os titulares. E acho que ele percebeu isso e, no final das contas, ele quis mostrar que ele segue sendo decisivo. É óbvio que não dá para comparar o Cianorte com o Cruzeiro. Mas um Curitiba que não vencia em casa há 4 meses, desde outubro, precisava do seu camisa 10 para diminuir essa dificuldade, para acabar com esse jejum. O Curitiba teve a chance até de abrir o placar cedo no pênalti marcado em cima do Enzo Wagner. O Enzo que teve uma atuação bem melhor do que ele vinha tendo nesse jogo, ele rendeu bem mais, inclusive no segundo tempo ele foi bastante participativo, e o próprio Josué bate e acaba errando, mas depois ele é decisivo na assistência para o gol do Fabinho e também no gol, segundo gol do Curitiba, uma jogada de dividida do Enzo com o Jacão e com o goleiro Felipe, e o rebote o Josué faz o segundo gol. É uma boa notícia para o Curitiba, o Josué voltar a jogar bem. Um jogo em que o Curitiba abriu o placar relativamente cedo, ainda no primeiro tempo, e a partir daí claramente administrou o jogo. Chegou até a dar mais posse de bola para o Cianorte, que tentava, mas criava poucas oportunidades. No segundo tempo, o Curitiba começou a ter um ou outro contra-ataque. Aí entrou o Keno, entrou Lavega, entrou Vini. O time foi sendo alterado. O Josué fez o segundo gol ainda antes da entrada de alguns possíveis titulares para o jogo da próxima quarta-feira em Chapecó, e o Curitiba consolidou a classificação, fazendo 2-0 e no agregado, fechando em 3-0 sobre o Cianorte. Vai para uma semifinal tremendamente tradicional, com grande rivalidade entre Curitiba e Operário, e no final das contas, apesar das surpresas, apesar das boas participações, tanto do Azures, quanto do São Joséense, quanto do Foz do Iguaçu, acabam indo para as semifinais os 4 candidatos principais ao título. Os 2 times que jogam a Série A, Atlético e Curitiba, os 2 times que jogam a Série B, Londrina e Operário. Para o Curitiba é mais uma virada de chave, porque o Curitiba agora, além dos 2 confrontos com o Operário, tem o Chapecoense nessa quarta e tem o São Paulo na outra semana. E com isso, o Curitiba vai ter 2 jogos importantíssimos pelo Brasileiro, em meio aos jogos pelo Campeonato Paranaense. O jogo contra a Chapecoense é daqueles jogos decisivos, em tese, né, como muita gente gosta de falar, Curitiba e Chapecoense jogam o mesmo campeonato e o Curitiba precisa, pelo menos, arrancar um empate lá na Arena Condá. A presença de Josué jogando bem, a presença de, mais uma vez, do Jaci com uma boa atuação, o Olisson aparecendo mais uma vez bem, e imagino que pelo menos para esse jogo ele vai ser opção, até porque não se sabe como o Sebastião Gomes vai estar para o jogo da próxima quarta-feira. O Curitiba ganhando opções, ganhando peças, ganhando possibilidades para a sequência do Campeonato Brasileiro. Fez o que se esperava nesse jogo contra o Cianorte. Voltou a vencer em casa, tirou esse peso gigante das costas, que era o jejum de resultados no Couto Pereira, classificou-se para a semifinal, que era também, consideramos, né, uma obrigação para o Curitiba. Os 4 que chegam às finais eram, digamos assim, as obrigações de chegar a esse período, porque são os times hoje mais fortes do estado, e agora o Curitiba tem a Chape pelo caminho. E certamente o Josué vai ser titular do Curitiba na Arena Condá na próxima quarta-feira. Um abraço.